Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pela graça e a misericórdia do Senhor. Eu gostaria nessa oportunidade de falar um pouco sobre ansiedade, né? E o que é a ansiedade? E o que a Bíblia tem para nos dizer sobre a ansiedade e como podemos vencer a ansiedade? Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O texto é um dos principais textos da Bíblia a respeito da ansiedade. A ansiedade, ela é um estado mental que nos deixa encurralados, desconfortados e prejudica a nossa mobilidade, prejudica nosso trabalho, relacionamento com outras pessoas. Em épocas de pandemia, de crise mundial, em épocas de dificuldade, qualquer que sejam elas, de expectativa com relação ao futuro, a ansiedade nas pessoas costuma aumentar. Por isso que a Bíblia tem tantas orientações a respeito de não vivermos ansiosos, não vivermos preocupados, não vivermos inquietos com as coisas do presente e do mundo. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses contém uma dessas exortações mais conhecidas que nós compartilhamos aqui, Filipenses 4, aqui, versículos 6 ao 7, né? Finalmente, irmãos, versículo 8 agora, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nessa passagem, o apóstolo Paulo traz 3 orientações práticas, né, sobre como os filipenses poderiam ficar tranquilos e em paz. Filipenses 4, do 6 ao 9. E como podemos vencer a ansiedade, as crises de ansiedade, as preocupações da vida, né? Paulo aqui estava na prisão quando ele escreveu isso, e é impressionante que, mesmo preso, mesmo em quarentena, Paulo ainda tinha condições de ensinar os outros a como ter paz em meio às aflições, das tribulações da vida. Paulo havia fundado a igreja de Filipos há poucos anos, e a igreja, a princípio, passou por grandes provações, tribulações, como nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 16, que narra da plantação da igreja. Depois Paulo foi preso, e nesse meio tempo a igreja de Filipos cresceu, se fortaleceu, mas ainda continuavam debaixo de perseguição, de hostilidade causada pelos pagãos, pelos ímpios, pelos inimigos do cristianismo. Paulo, então, ele recebe na prisão a visita de um homem chamado Epáfras, um obreiro da igreja, trazendo uma oferta para aliviar o sofrimento de Paulo na prisão, e também notícias da igreja. Paulo, então, escreve essa carta aos Filipenses para agradecer aos irmãos em Filipos pela oferta recebida e aproveitando para dar instruções a várias coisas práticas que exatamente foram relatadas aqui. E uma dessas orientações é exatamente sobre essa questão de que os irmãos em Filipos não vivessem ansiosos por coisa alguma, e ferramentas aqui que Paulo, usado por Deus, diz para que eles poderiam usar para vencer a ansiedade. Vamos ver aqui estas 3 orientações de Paulo
que Paulo coloca aqui para os filipenses, pelas quais eles poderiam experimentar a paz de Deus em seus corações. Bom, primeiro a ordem. No verso 6 diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma. Andar ansioso é andar inquieto, andar preocupado, andar com o coração perplexo, com o coração pesado, produzindo desânimo, paralisia, produzindo apatia, irritabilidade. Esse não é o estado mental que Deus quer que nós cristãos tenhamos. Na verdade, não devemos andar ansiosos, ou seja, vivermos ansiosos. E aqui não é uma sugestão, é uma ordem. Não devemos andar ansiosos. Quando nós descumprimos essa ordem, nós pecamos, porque é um mandamento. Como nós já temos dito em outros lugares, a palavra ansioso vem de uma raiz grega e no sentido de divisão. O que bem define e expressa o estado de ansiedade que é uma mente dividida, que é uma mente partida, caminhando em várias direções diferentes. Por isso que a palavra ansiedade significa divisão, e não consegue haver harmonia entre os pensamentos. A pessoa que vive ansiosa, ela não consegue viver em paz. Ela vive perturbada, preocupada, dividida nos pensamentos, super inquieta, com um dia de amanhã, sendo que amanhã nem aconteceu. É certo que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, ou seja, não deve haver nada, por maior que seja, por mais intenso que seja, que qualquer tipo que seja, que nos induza a viver inquietos, perplexos, né? Ansiosos, mas nós devemos viver na verdade como aqueles que praticam e que agem na verdade com uma disposição mental de paz em Cristo. Mas como fazer isso? Seguindo o que o apóstolo Paulo diz aqui. Depois dessa ordem, Paulo coloca 3 orientações práticas e importantes através das quais eles poderiam cumprir esse mandamento. Não andar ansioso por coisa alguma. Em primeiro lugar, primeiro temos que orar. O verso 6 diz assim: em tudo, porém. O porém estabelece a alternativa. Então, ao invés de andar ansiosos, façam isso, isso e isso. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ou seja, ao invés de deixar que a ansiedade, que a inquietação se apodere de nós, que as coisas comecem a nos inquietar quando elas surgirem, quando elas sobrevierem, que nós venhamos a trazer todas elas em oração e súplica, em clamor